informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem no seu dia. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa dessa quinta-feira, dia 2 de novembro, finados, levando para vocês os seguintes destaques. Brasil e Europa debatem estratégia de combate ao desperdício de alimentos. País conseguiu se recuperar depois da Operação Carne Fraca. Mato Grosso do Sul se mantém como sexto maior exportador de frango. Produção gaúcha de leite cresceu quase 50% em 10 anos. E cortes no orçamento do Plano Safra preocupam produtores. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes, defensivos, do plantio à colheita, os melhores produtos é com a Agrojangada. Agrojangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracaju, 3451-5400. Dourados, na Marcelino Pires, 6027, fone 3410-5400. E Naviraí, na Rua Brasil, 1110, fone 3461-2096. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! O feriado de finados terá tempo aberto na região de Dourados. A meteorologia prevê dia de sol com algumas nuvens e não chove. Temperatura agora cedo de 20 graus e a máxima chega a 34 à tarde. Você sabe que o leite é fonte de cálcio, vitamina B2 e B12, vitamina A, vitamina B6 e minerais, fósforo, potássio, zinco e magnésio. É um alimento importante desde o nascimento até a fase adulta, indispensável na sua vida. Por isso, para o seu dia a dia, prefira o Leite Cambi, um produto puro, sem conservantes, produzido em Dourados. O Leite Cambi é saúde em sua mesa. Fone 3424-1213. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado fechou ontem com esses preços. O frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna pagou R$ 130 pela arroba do boi gordo à vista. O friboi de Ponta Porã ofereceu R$ 135 com 30 dias. Pela arroba da vaca gorda, Brasil Global pagou R$ 122 à vista e o friboi R$ 127 a prazo. No disponível em Dourados, saca de milho a R$ 22 e a de soja a R$ 62, informou a GD Corretora. O dólar comercial fechou ontem valendo R$ 3,26 para a venda. Tudo que se planta dá nessa terra, fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembar é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Semembar. Distribuidor exclusivo Sementes Agroséries, lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Comid Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. Em audiência na terça-feira na Comissão de Fiscalização da Câmara dos Deputados,
O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, garantiu que tudo que o Brasil perdeu com a Operação Carne Fraca já conseguiu recuperar. O ministro foi convidado para falar sobre as consequências da operação da Polícia Federal para as exportações brasileiras e as providências adotadas para evitar novos problemas na fiscalização. De acordo com Blairo Maggi, dos 93 países para os quais o Brasil exporta, apenas 4 mercados que têm participação menor no conjunto de importadores continuam fechados. Dos que estão comprando carne brasileira, 33 estão com o comércio regular e 56 mantêm inspeção reforçada. O ministro revelou ainda que vêm sendo estudadas mudanças no sistema de fiscalização. Enumerou ainda essas modificações já feitas, como o fim de nomeações políticas nas superintendências estaduais do Ministério da Agricultura, em vigor desde maio. A meta é ambiciosa. Em 13 anos, reduzir pela metade o desperdício mundial de alimentos. Todo ano, 1 bilhão e 300 milhões de toneladas de alimentos são jogados no lixo, enquanto que 795 milhões de seres humanos passam fome. Segundo dados das Nações Unidas, a produção oriunda de 30% da área agricultável no mundo é lançado fora. O prejuízo é estimado em 750 bilhões de dólares. A América Latina e o Caribe refletem o que acontece no planeta. Mais da metade dos alimentos são inutilizados, 28% na produção e outros 28% no consumo. No Brasil, ainda não há estudos conclusivos para desenhar o mapa do desperdício. A pesquisadora da Embrapa, Milza Moreira Lima, explica que nos países mais desenvolvidos, o desperdício é menor na produção e maior consumo. Nos países mais pobres, ocorre o inverso, mas as duas situações existem no Brasil. Regiões mais urbanizadas, em que o desperdício é mais elevado no consumo, e menos urbanizadas, com maior desperdício na produção. Em 2016, a Embrapa lançou a campanha Sem Desperdício, com o objetivo de conscientizar produtores e mudar hábitos de consumo, resultado da parceria com a FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, e a ONG WWF Brasil. A nova etapa da campanha aconteceu na terça-feira no Rio de Janeiro com um seminário. O empresário Lúcio Funaro afirmou na terça-feira que o presidente Michel Temer foi beneficiado de um milionário repasse irregular feito pelo Grupo Bertin, que atuava no ramo de frigorífico de bovinos durante a campanha eleitoral de 2010, quando ele candidatou-se a vice-presidente de Dilma Rousseff. Funaro é réu em uma ação que corre na Justiça Federal de Brasília, que apura irregularidades na Caixa Econômica Federal. O Grupo Bertin, que tinha o frigorífico Independência em Nova Andradina, teria conseguido a liberação de créditos do banco, de acordo com as investigações, mediante o pagamento de propina. Parte desses recursos, conforme o empresário, ocorreu na forma de doações eleitorais. A Conab publicou relatório de monitoramento agrícola nacional. O documento destaca informações referentes às pesquisas da safra de diversas culturas. São informações de área plantada ou a ser plantada, produtividade, produção, exportações, monitoramento agrícola, quadro de oferta e consumo. Consta também o acompanhamento de evolução do desenvolvimento das culturas, evolução da colheita e influência do clima. Aos resultados das pesquisas empreendidas pela Conab em todo o país, agregam-se outros instrumentos como indicadores econômicos nas áreas de crédito rural, mercado de insumos, custos de produção, como também informes da situação climática, acompanhamento agrometeorológico e análise de mercado das culturas pesquisadas. Segundo o apontamento do analista de Socioeconomia Agrícola e Desenvolvimento Rural da EPAGRE, Haroldo Tavares Elias, com base no monitoramento agrícola nacional, Santa Catarina tem aumentado a eficiência na produção de soja e obteve uma grande evolução da produtividade de 2012 a 2016, passando de 2.420 quilos, ou 40 sacas, para 3.341 quilos por hectare, ou 55 sacas e meia, a maior evolução de todos os estados produtores de soja. Os dados apontam que a região de Campos Novos alcança os melhores índices do estado catarinense, chegando a 4.200 quilos por hectare, correspondendo a 70 sacas de soja.
A produção de leite no Rio Grande do Sul cresceu quase 50% em 10 anos. O segredo para tanta produtividade é o investimento que o produtor do estado vem fazendo. Com mais litros de leite por animal e qualidade no produto, tem pecuarista conseguindo lucro na atividade. O rebanho de Carlos Alberto Marchiouro, por exemplo, consegue atingir uma produtividade muito superior à da média brasileira, que é de 4 litros diários. As suas vacas da raça holandesa têm média de 38 litros de leite por dia. Para chegar a esse desempenho, além do investimento feito em genética, também foi preciso tomar cuidados com a alimentação dos animais. Marchiouro conta que, quando mantido a campo, o rebanho apresentava a média diária de 22 litros de leite. Há 2 anos, no entanto, as vacas passaram a ser confinadas, fazendo o rendimento subir para os atuais níveis. A vaca caminhava muito, 2 quilômetros às vezes, para ir buscar pasto no calor. E aqui, no confinamento, está no conforto, tem ventilação, tem água, então não tem por que não produzir, disse o produtor. Terceiro maior produtor de leite do país, o Rio Grande do Sul saiu de 2 bilhões e 900 milhões de litros em 2007 para mais de 4 bilhões no ano passado. A genética especializada e um manejo alimentar que suporte esse tipo de animal são fundamentais para colocar o estado em evidência na pecuária leiteira. Mato Grosso do Sul permanece na 6ª posição entre os maiores estados exportadores de carne de frango no período de janeiro a setembro desse ano. À sua frente, Paraná, líder desse segmento com 1.204.000 toneladas, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais. Em frango inteiro, os frigoríficos mato-grossenses do Sul exportaram 21.734 toneladas. Em frango em corte ou pedaço, 110.150 toneladas. Em industrializado, 902 toneladas. E em carne salgada de frango, 5.442 toneladas. No total, nosso estado vendeu lá fora 138.278 toneladas até setembro, crescimento de 5% em relação aos mesmos 9 meses do ano passado. Dos 9 estados maiores exportadores, todos tiveram queda nas vendas. Apenas Mato Grosso do Sul registrou aumento nos negócios. No total, foram faturados 257.570.000 dólares, ou mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais, variação positiva de 21%. Mato Grosso do Sul respondeu por 4,2% de todo o frango exportado pelo Brasil e por 4,7% do valor faturado. Foi aprovado na Câmara de Dourados o projeto do vereador Elias Ixi, que institui o Programa de Hortas Agroecológicas Comunitárias e Educativas em Dourados. Segundo ele, a ação tem como objetivo fomentar a produção de alimentos saudáveis, estimular a consciência da população e dos estudantes da importância da cultura baseada nos preceitos da agroecologia, na promoção da saúde e na preservação ambiental. As hortas poderão ser instaladas nos terrenos públicos municipais não utilizáveis e em entidades sociais organizadas e comunitárias, já as educativas nas escolas e centros de educação infantil. Com relação à comercialização ou distribuição dos produtos hortícolas, a responsabilidade ficará a cargo do colegiado escolar ou da entidade responsável pelo local. A CPI da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul apresentou na terça-feira o relatório da comissão confirmando o descumprimento da JBS, dos acordos e sugerindo mudanças na lei de incentivo fiscal do governo do estado. Entre as sugestões, os deputados pediram que seja proibida a concessão de benefício superior a R$100 mil sem o prévio oferecimento de garantia real. Também propõe multa de 20% caso a empresa que recebe o incentivo descumpra os benefícios fiscais. Fora isso, o relatório traz um resumo da investigação feita ao longo de 4 meses e que apontou o descumprimento das cláusulas previstas por parte da JBS Friboi, que já confessou não ter cumprido tudo. O relatório apresentado à imprensa, que não contém todas as informações, já que, segundo o presidente da CPI, Paulo Correia, há dados fiscais que não podem ser divulgados.
No texto, a comissão lembra que o governo deve pedir em 120 dias o ressarcimento de R$ 731 milhões da JBS. A empresa e Estado já homologaram acordo nesse sentido depois que a JBS suspendeu atividades nos seus frigoríficos quando ocorreu o bloqueio de suas contas. Preocupada com a diferença entre os valores anunciados no Plano Safra 2017-2018, lançado em junho, e o orçamento enviado pelo governo ao Congresso Nacional, a Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, ABRAPA, participou de uma reunião no Ministério da Agricultura, acompanhada de diversas entidades do agro nacional. O objetivo da audiência com o secretário de Política Agrícola, Nery Geller, foi alertar o governo para os riscos do contingenciamento orçamentário em um ano com previsão de problemas climáticos. Na reunião, além da ABRAPA, estavam representantes da Confederação da Agricultura e Pecuária, a CNA, Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso, a APROSOJA, Associação Brasileira dos Produtores de Milho, Instituto Pensar Agro e a Organização das Cooperativas Brasileiras. Quando foi lançado, o Plano Safra destinava R$ 550 milhões ao seguro rural, um aumento de 37,5% em relação ao plano anterior. Mas, no orçamento enviado para aprovação no Congresso, esse total foi de 400 milhões. Já os programas de garantia de preço mínimo de subvenção à comercialização, cuja demanda seria de 2 bilhões e 700 milhões, serão apenas 700 milhões de reais assegurados. A Sementes Cepad é uma empresa do ramo de sementes de pastagem, atendendo Dourados e todo o estado com ótimos preços e condições de pagamento. A Cepad tem variedades de braquiárias Marandu, Piatã, Decumbens, MG4, MG5 e também os pânicos Aruana, Massai, Mombaça e Rusizienses com ótimo preço e prazo para pagamento, com entrega imediata na sua propriedade rural. A Cepad é revendedora autorizada das sementes Alvorada, associada à Embrapa e à Unipasto. Sementes Cepad, Weimar Torres, esquina com Benjamin Constant, antiga Sementes Fandango. Fones 3422-3362 e 99972-1541. Fale com Celso ou Vinícius. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. A Embrapa quer desmistificar o uso de transgênico, mas especialistas apontam o risco da tecnologia. Grande parte da produção de grãos no Brasil é feita a partir de sementes geneticamente modificadas, os chamados transgênicos. Para discutir os impactos positivos e negativos dessa prática, a Comissão do Meio Ambiente da Câmara realizou audiência pública com especialistas de diversas áreas. Para o pesquisador da Embrapa, Alexandre Nepomuceno, é preciso desmistificar o uso dos transgênicos que já são utilizados desde a década de 1970 em várias áreas, como produção de bebidas, vacinas e laticínios. É uma tecnologia que pode trazer várias soluções para a agricultura. Por exemplo, nós da Embrapa temos pesquisado muito agora plantas adaptadas às mudanças climáticas, plantas tolerantes à seca. Nós temos pesquisando plantas mais eficientes na absorção de nutrientes, que é um problema sério na agricultura brasileira. A gente importa a maior parte dos fertilizantes. Já o representante da campanha permanente contra agrotóxicos, Francisco Dalquiavon, destacou que uma das promessas do uso de transgênicos pela agricultura era justamente a diminuição no uso de agrotóxicos, mas na prática houve nos últimos anos um aumento de 218% na sua utilização no Brasil, com o uso de substâncias que já são proibidas em outros países. O vice-reitor da Universidade Federal da Fronteira Sul, Antônio Andrioli, afirmou que o uso de transgênicos na agricultura já está causando consequências graves ao meio ambiente, que podem ser agravadas com a utilização de novas tecnologias. Quanto mais transgênicos nós tivermos, mais problemas técnicos e, para resolver esses problemas técnicos, agrotóxicos. Eu poderia dizer que esse caminho ainda não encerrou aí, porque depois do agrotóxico vem as doenças e vem os medicamentos. E são as mesmas empresas que produzem tudo isso. O autor do requerimento para a realização da audiência pública, deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, lembrou que muito se discutiu sobre os transgênicos no início dos anos 2000, antes da sua liberação. Mas é preciso manter o assunto sempre na pauta da Câmara, porque ele afeta diretamente a população. O aumento do cultivo do transgênico vem associado com o aumento do uso de agrotóxicos na agricultura, do impacto que isso tem para o meio ambiente, a contaminação dos mananciais, a contaminação dos alimentos. Começam então a aparecer
várias pesquisas e estudos mostrando o aumento de câncer, por exemplo, como de outras doenças, que é decorrente da alimentação que a população brasileira vem consumindo. Para o advogado Nery Perim, é preciso alterar as legislações vigentes sobre patentes e cultivares, como forma de libertar os produtores da dependência das multinacionais que produzem sementes transgênicas e cobram royalties pela sua utilização durante 15 anos. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Comide Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. Tudo que se planta dá nessa terra, perde o regar da suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembar é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura tem na Semembar. Distribuidor exclusivo Sementes Agroséries. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Agradecendo a sua companhia, desejamos a todos uma ótima quinta-feira a todos e um dia de reflexão sobre os nossos mortos. Marcamos um novo encontro amanhã, às 6 horas, depois do Serginho Sarati, se Deus quiser. E nos canais da Grande FM no Facebook e no YouTube, vocês podem assistir ao nosso programa. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.